A paz do Senhor, meus queridos, glória a Deus. Só dar uma ajeitadinha aqui, porque isso aqui só permite eu ajeitar quando realmente já está gravando. Então, deixa eu dar só uma arrumadinha aqui, rapidinho, prontinho. Glória a Deus. Bem, fiz um comentário em um dos vídeos de abertura do canal, né, o vídeo de número 7, mas eu quero reforçar aqui de novo. Bem, para quem não me conhece, eu sou Altair, e estou fazendo esse trabalho com relação a esses estudos porque houve necessidade devido à quarentena que nós tivemos com relação ao problema que teve. Nós fizemos 2 grupos de estudos, na verdade, um na casa da minha mãe e outro na casa da minha sogra. Até porque, devido à distância, as pessoas não conseguiam participar. E também porque encheu muito a casa, então não tinha condições. E nós então dividimos em 2 grupos. Eu gosto de chamar o grupo A, o daqui da minha mãe, e o grupo B, lá da casa da dona Ruth. Então, houve essa necessidade, e agora, devido a estamos entrando acho que na 4ª semana já de quarentena, então houve a necessidade que nós fizéssemos esses estudos virtual. E só que esses estudos têm um problema. Nós fizemos eles são todos linkados um com o outro. Então há uma sequência cronológica dos estudos em que eles se encaixam um com o outro. Então, um dos grupos está na aula de número 7, ou seja, lição de número 7, e o outro na lição de número 11. Só o que eu tive que fazer? Se eu chegasse e colocasse somente essa lição no YouTube, é uma lição que vai se tornar pública, então as pessoas que poderiam querer acessar também essa lição não iriam entender nada do que nós estamos falando, ia chamar a gente de doido, completamente doido, completamente herege e sem entender o que nós estamos falando. Então eu resolvi refazer os estudos, até porque eles vão ficar guardados aqui para quem quiser ver, pode ver quantas vezes quiserem, pode ir e voltar, né, o tempo todo. E eles vão estar disponíveis. Nesse primeiro momento eu vou deixar eles fechados, né, só para o grupo até a gente organizar o canal. Depois que organizar o canal a gente deixa aberto ao público. Então eu venho nesse primeiro momento aqui esclarecer que nós vamos fazer esses estudos. Nós queremos nos tornarmos uma concordância bíblica, ok? Nós não estamos falando de bandeira de igreja A, B, C, D. Não, nós vamos estudar a Bíblia. Nós vamos tratar sobre a palavra de Deus livre, né, de uma visão doutrinária de A, B, C, D. Não, nós vamos tratar a Bíblia como ela é, pura, ok? Não vamos puxar para nenhuma doutrina. E esses estudos, nós vamos apresentar algumas chaves de que, a partir do momento que você vai abrindo a sua mente, abrindo a visão, você vai linkando toda a Bíblia, porque a Bíblia toda é uma profecia. Não adianta eu querer olhar só o Novo Testamento ou só o Antigo Testamento. Não, de forma nenhuma. Nós temos que olhar a Bíblia em um contexto todo. A Bíblia explica a Bíblia. Não adianta você criar ou querer criar uma doutrina em um único versículo. Não, não. E o propósito desses estudos é justamente isso, é facilitar o entendimento da palavra de Deus. Tive uma experiência muito grande com Deus no ano passado, em que Deus se mostrou para mim tremendamente, e eu li a Bíblia várias vezes, umas 7 vezes, e nunca tinha compreendido e entendido a Bíblia como eu entendi o ano passado e esse ano. Porque Deus, através do Espírito Santo, Ele nos revela. E a gente, quando se dedica a isso, Ele esclarece. Então eu tive uma experiência muito grande e fiquei com essa experiência alguns dias, algum tempo, mas Deus me cobrou para que eu passasse adiante a mensagem e nós resolvemos então ministrar para a família, e isso foi crescendo, né? Para a família, abriu para amigos, e hoje tem uns 2 grupos, uma certa quantidade de pessoas razoável, muito boa, bem mesmo,
e eu creio que as pessoas estão crescendo muito mais, entendendo muito mais a palavra de Deus com uma certa facilidade. Eu quero mostrar aqui nesses estudos, eu quero uma sequência mais ou menos de alguns estudos chaves para que as pessoas possam compreender realmente a palavra de Deus. Então, eu quero falar do reino de Deus, que é essa primeira lição, né, que vai nos apontar para um milênio, mas o milênio nós vamos tratar ele realmente no final dos estudos. Eu quero falar da bênção, da promessa de Deus nas duas casas de Israel. Quero falar das festas do povo de Israel, a qual nos remete a tempos determinados para nós, aponta. Se você não entender as festas, você não consegue compreender muitas coisas, a tribulação, o Apocalipse, não consegue. Também vamos ver as 70 semanas de Daniel, onde está faltando uma semana. Vamos ver os jubileus, né, como que os jubileus revela, né, o último ciclo de trabalho que nós temos nessa terra. Vamos falar do dízimo de Jacó, vamos falar da grande tribulação, das duas testemunhas, vamos falar do oitavo dia, que é a eternidade, e vários outros estudos, mas esses são os principais versículos chaves para que nós possamos entender e compreender a palavra de Deus. Eu quero mostrar sempre para vocês, isso aqui é só uma pequena introdução, nós vamos iniciar o estudo na outra parte, só um pequeno comentário, porque como nós estamos abrindo, né, o canal praticamente com essa lição aqui, né, eu postei uma outra, mas a abertura oficial é praticamente essa aqui. Eu quero dizer que muitas pessoas vão olhar esses estudos e outros que tem aí na rede e falar, não precisa disso, não precisa de compreender, não precisa de entender, não precisa de buscar isso tudo. O evangelho é simples, só basta entender que Cristo salva e que morreu por nós e pronto. Eu vejo que essas pessoas, elas, com o intuito de não estudarem, ou por preguiça, ou por não poder, ou por não terem vontade, ou por não terem interesse nenhum, elas gostam de usar muito Deuteronômio 29, né, que as coisas encobertas são para Deus. Vão ler o contexto de Deuteronômio 29 para poder usar isso aí desse jeito, ok? E ainda citam como enfado isso que nós fazemos, falando que não precisa de crescimento dessa forma, que o evangelho é simples. Sim, o evangelho é simples, mas Deus quer usar seus servos tremendamente nos últimos dias como testemunha. Como que eles vai usar? Como que ele vai nos usar se a gente não sabe de nada da palavra dele? É claro que se ele quisesse, ele estralava o dedo e nós tínhamos todo o conhecimento do alto. Mas ele deixou a palavra dele para que nós pudéssemos estudar, né, destrinchar a palavra dele. Ele deixou chaves, deixou informações, mensagens proféticas tremendas para que nós pudéssemos olhar e aprendêssemos quem é esse Deus, o que realmente ele quer, o que realmente ele quer fazer, como é que é esse plano de redenção. É tremendo isso, irmãos. E muitas pessoas deixam de receber essa revelação simplesmente por capricho, por dizer que não precisa disso. Eu digo que precisa. E aquele que assim participar desses estudos vai ver quão maravilhoso é, quão grande é, quão vontade você vai ter de ler a palavra de Deus depois dela estar totalmente clareada em sua mente. Nós vamos ver, né, para você ver, Hebreus capítulo 5, versículo de 11 a 14, né, justamente o autor, o escritor dos Hebreus, ele diz que ainda não está experimentado. Por quê? Porque nós temos que prosseguir até o amadurecimento. Vamos ler Hebreus capítulo 5. Vamos ler Hebreus capítulo de número 5, só para vocês verem como que é interessante. Como é interessante. No início assim a gente embola um pouquinho, ok? Mas depois nós vamos ficando mais eficiente. Né? Hebreus capítulo de número 5, veja só o que ele diz para quem quer dizer que não precisa estudar, que não precisa, que o evangelho é simples, que sempre está arrumando uma desculpa para isso. Hebreus capítulo de número 5, versículo 11 a 14, ele diz 11 a 14. É que eu estou ainda aprendendo, ok? 11 a 14. Do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto
vos fizestes negligentes para ouvir. Preste atenção. Difícil de interpretação. Difícil de interpretação. Por quê? Por que é difícil de interpretação? Porque fizestes negligentes para ouvir. Não quiseram ouvir a palavra. Porque devendo já ser mestre pelo tempo. Tem pessoas que têm 10, 15, 20 anos na igreja e estão do mesmo jeito. Você pergunta o nome de um dos patriarcas, ele não sabe. Por quê? Estão negligentes para ouvir. Já devia ser mestre pelo tempo, mas não é. Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Vocês têm que voltar lá atrás, no leitinho. Por quê? Negligentes para ouvir. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. A criança, a nenê, o bebê, ele precisa do leite, claro, ele é criança. Mas quando ele cresce, ele já não vai ficar só no leite, ele vai usar o alimento sólido, arroz, feijão, carne, jabá. Assim é o crente tem que buscar jabá, picanha, não tem que estar no leitinho, leitinho. Aí o crente diz que não precisa aprender, porque não tem necessidade. Meus queridos, nós vamos ver ao longo desses estudos como é necessário a gente buscar o crescimento. Como é necessário. 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Veja, você que é crente, que está no leite ainda, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Menino pode ser levado a qualquer momento por ventos de doutrina. Menino pode se tornar inconstante, caindo e levantando. Menino pode ficar no mimimi, se colocando em contendas, em divisões, em falta de entendimento, falta de discernimento, porque é menino. Então, nós temos que amadurecer. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeito aqui, meu querido. Não é perfeito, o único perfeito que passou na face da terra foi Cristo. Perfeito aqui, a palavra é maduro. Então mas o mantimento sólido é para os maduros. Não é para os meninos, é para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Veja, você consegue discernir o que está errado, o que está certo, quando você tem o conhecimento, quando você passa a interpretar a palavra de Deus como ela deve ser interpretada. É isso. E se você for para Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 1, olha o que ele diz. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, deixando os rudimentos, deixando o leite, deixando a basezinha, né? Prossigamos até a perfeição, ou seja, até o amadurecimento, veja só, prossigamos até o amadurecimento, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Ou seja, de novo, fazendo tudo e voltando atrás. Não, nós temos que prosseguir para frente. Para quê? Para nos tornarmos adultos, para nos crescermos na palavra de Deus, para estarmos preparados. É isso, meu irmão, que nós temos que aprender com a palavra de Deus. É isso. E nós vamos aprender nesse estudo justamente isso, a amadurecer, a crescer na palavra de Deus, a estar realmente preparado para enfrentar as batalhas, né, as idas e as vindas, as quedas, os levantes. Nós vamos estar preparados para isso. Então eu espero que você aproveite bem, muito mesmo esses estudos. Muito mesmo. Eu quero que você faça pergunta, que você realmente estude, que você realmente busque o crescimento, tire suas dúvidas, que você vai ver que você vai sentir gosto de ler a palavra de Deus. Então, a lição de número 1, nós vamos falar justamente do reino de Deus. O reino de Deus é um completo, né, com relação a tudo que vamos estudar. Até porque tudo aquilo que vamos estudar vai apontar para o reino de Deus. Eu coloquei 2 pontos, milênio, porque o reino de Deus, todo o estudo que nós vamos pegar daqui para frente, vai falar, vai nos encaixar dentro do reino de Deus. Um reino passado, presente e futuro, ou seja, um reino que se manifesta em 3 aspectos.
mas ele vai apontar para um final, para uma completude, para um fechamento do plano de redenção que Deus tem para nós, que é o milênio e depois a eternidade. Glória a Deus, essa gravura, essa figura, eu gosto de comentar a figura, quem já está comigo já sabe, eu coloco a palavra de Deus, a única verdade. Então nós temos que crer que a palavra de Deus é a palavra de Deus e não contém, ela é a palavra de Deus, que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu coloco a corrente sobre a Bíblia, mostrando que aí que a palavra de Deus ela nos liberta da escravidão, nos liberta das prisões, ela realmente desvenda, tira as vendas dos olhos, tira os comichões dos ouvidos. A palavra de Deus ela é para nos conduzir a Deus, é o próprio Deus falando através do Espírito Santo. Ela nos traz liberdade, conforme diz ali João capítulo 8, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu quero que você frise bem esses estudos. Não fique com dúvida. Você vai ver o crescimento que você vai ter na palavra de Deus, meus irmãos. Você vai ver que maravilha é você prosseguir na palavra de Deus. Que glória a Deus. Bom, como é o primeiro, a gente tem que dar uma clicadinha aqui. Nós vamos aprender. Fique tranquilo. Né? A nossa introdução, antes de começarmos então, que eu falei, né, qualquer ensinamento da palavra de Deus, nós temos que ter a convicção de que ela é Deus falando através de homens inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos lá em 2 de Pedro 1, 21, 2 de Pedro 1, 21, 2 de Pedro 1, 21, 2 de Pedro. Vou deixar minha face aqui embaixo para ver se eu não atrapalho menos, ok? 1, 21. 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Veja, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Que maravilha! Que maravilha! Então você vê que ela não é produzida de vontade de homem algum. Aquele que diz que cria uma doutrina que não está na palavra de Deus, uma doutrina que não é bíblica, que não tem como você comprovar na Bíblia, ele está então produzindo da sua própria vontade. Mas não, a Bíblia, o compêndio, a Bíblia toda, ela é inspirada pelo Espírito Santo, soprada, foi soprada ali através, né, sobre os homens santos, ali aproximadamente 40 autores, né, escreveram a Bíblia inspirados pelo Espírito Santo, cada um no seu contexto cultural, né, seu contexto ali em que eles viviam, tanto social, cultural, eles escreveram e falaram a mesma língua, ou seja, eles se completam. A profecia nunca foi revelada só para um autor, porque há necessidade de que você junte as profecias, elas se completam, a manifestação da revelação vai aumentando, ou seja, você vai crescendo, unindo todos os pontos, os profetas e os livros, ou seja, você vai juntando as peças. Você precisa de toda a Bíblia para entender então o propósito de Deus nas nossas vidas, né? Aí você 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo 3, 16, 17. Ele diz: toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar. Para quê? Para redarguir, para corrigir, viu? Você não gosta de ser corrigido, não? Gosta, não? É para corrigir e para instruir em justiça. Veja, para quê? Para que o homem de Deus seja maduro. Lembra da palavra? Ruios? Perfeito, adulto. Ou seja, maduro e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então você só vai ser instruído para toda boa obra quando? Quando você amadurecer, quando você crescer, quando você se tornar adulto. E tem mais um problema aqui, ó. É toda a escritura, não é só um livro, não é só um pedaço. Não, ela é toda. Toda a escritura ela é inspirada.
e proveitosa, ok? É dela que nós cuidamos ter a vida eterna, ok? Então preste atenção, meu querido. Nós estamos falando do livro que é a palavra de Deus, ok? Mas nós temos Mateus 22, 29. Temos Mateus 22, 29. Mateus. Esqueci de olhar, né? Qual era o Mateus, né? Não tem jeito, né? Mateus 22, 29, tá certo? Mateus 22. Mateus 22, vou fazer o seguinte, vou botar ela aqui desse lado aqui, que eu não estou usando essa concordância ali. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29 diz: Jesus, porém, respondendo, disse: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Que ele estava falando com quem? Com os saduceus que perguntavam sobre a ressurreição. Vocês estavam vendo um embate, porque eles não acreditavam na ressurreição. E Cristo, então, fala que eles erravam. Então, por quê? Porque não conheciam as Escrituras de forma nenhuma. Então, eles estavam o quê? Errando. Então, quantas pessoas hoje estão errando? Quantas pessoas não conseguem caminhar no reino de Deus porque estão errando, porque não conhecem? É você que diz que o evangelho é simples, você diz que não precisa de muita coisa, você então está errando, ou então você pode errar feio e chegar a um ponto que você pode cair e não se levantar mais. Fique atento, meu irmão. Fique muito atento para que você não seja enganado pelo inimigo, para você não crescer. Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Romanos 15, 4 ele diz. Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para quê? Pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Veja, para quê? Para que pela paciência e consolação das Escrituras. O que? Nós olhamos nas Escrituras, temos exemplos de homens de Deus que batalharam, lutaram, passaram 40 anos para receber a promessa. Noé construiu a arca 120 anos. Muitos homens, pela Escritura, pela palavra de Deus, tiveram paciência e aumentou e sempre tiveram esperança. E outra coisa, porque tudo que dantes foi escrito, tudo que já está escrito, tudo que precisamos está escrito em sua palavra. Toda a revelação, todo o trajeto, todo o plano de redenção está escrito na palavra de Deus. A gente muitas das vezes não consegue visualizar e ver porque perdemos a profecia, perdemos a revelação. Nos últimos dias a revelação está. A palavra de Deus diz que nós vamos saber nem o dia nem a hora da vinda do Senhor, mas as proximidades do tempo, a proximidade de todo o processo nós vamos saber sim. E no decorrer de todos os estudos nós vamos tratar sobre isso. Você vai ver sim que está revelado para nós, sim, para aqueles que querem ver, porque o que era para ser escrito já está escrito, já está revelado. Então vamos lá, vamos prosseguir. Isaías 48, 17. Isaías 48, 17. Jeremias, Isaías 48. Isaías 48, 17, ele diz: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, e o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Preste atenção, ele é o Deus que te ensina. Mas como ele vai te ensinar se você não quer aprender? Não, não precisa, o evangelho é simples. Deus está querendo te ensinar, você está dizendo que ele é simples e ele não te ensina. O que é útil para te guiar pelo caminho que deves andar? O que é útil para te guiar no caminho? É a palavra de Deus, é tudo que Deus é, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele faz, o que ele não faz. Quando ele entregou os 10 mandamentos ali para o povo, para a nação de Israel, o que ele estava dizendo para a nação? Olha, eu sou Deus. Eu não admito que adore outro Deus além de mim. Não, 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 não. Eu não gosto disso. Eu não quero que você adultere, eu não quero que vocês matem. Eu não quero que vocês roubem.
Eu não quero. Eu quero que vocês amem o pai, honrem o pai e mãe. Para quê? Para que seus dias sejam prolongados na face da terra. Ok? Então eu sou Deus, eu quero que vocês façam isso. Então Deus estava se dando a conhecer para o povo e logicamente para nós, porque sempre falamos e devemos falar que a lei que foi abolida é a lei cerimonial, ok, do povo judeu, não é a lei moral. Aqueles que falam que a lei foi abolida está totalmente enganado. Nós conseguimos mostrar e provar isso na Escritura. Vocês vão chegar lá no decorrer, aqueles que assim não sabem, estão acompanhando, não é o momento, mas vocês vão saber disso, ok? 613 mandamentos e estatutos foram resumidos em 10 e depois em 2. Nós estamos falando da lei moral, ela prossegue, ok? Vamos lá. Então, diante disso, vamos prosseguir. Através dela quem? A palavra, passamos a conhecer a verdade. É isso aí. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu quero ler o outro versículo, porque todo mundo conhece esse versículo. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Mas espera aí, vamos ler o 31 e 32? João 31 e 32. Porque fica mais fácil, né? As pessoas às vezes fogem desse entendimento e isso atrapalha um pouco o entendimento, né? Calma, João, entra aí. João 8, 31 e 32. Veja, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, preste atenção, os judeus, eles criam. Você crê em Cristo? Você crê em Cristo? Nós cremos em Cristo? Ele está falando para nós. Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Tem uma condição aqui. Você prestou atenção que tem uma condição ali? Olha a condição. Aos que criam. Beleza, você crê, eu creio. Se, uma condição, se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então ele está dizendo que você só é discípulo verdadeiro se você permanecer na palavra. O que é permanecer na palavra? É você conhecer a palavra e viver a palavra antes de passar a palavra adiante. É isso que é ser discípulo, como eu vou ensinar uma coisa que eu não sei. E aí ele continua. Agora sim, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando que essa verdade vai te libertar? Quando você permanecer na palavra. Quando você crê, claro, quando você permanecer na palavra, você se torna discípulo. Você, a partir do momento que você se torna discípulo, você conhece a palavra e ela te liberta. Ok? Vamos lá. E conhecendo e examinando, temos a vida eterna. João 5,39. É nela que nós vamos cuidar de ter a vida eterna, né? João 5,39. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas, quem? As Escrituras, que de mim testificam. Como você vai testificar de Cristo se você não conhece as Escrituras? Então ele manda examinar. Examinar não é ler, não. Crente não lê a Bíblia. Crente não lê. Crente de forma nenhuma lê a Bíblia, ok? Crente, ele estuda a Bíblia. Porque é nela que eu sei que vou encontrar a vida eterna. Porque é nela que eu vou conhecer Cristo. Porque é nelas que testificam de Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. Então eu passo a compreender, a entender a Bíblia, aprendo quem é Deus, e então o quê? Testifico. Também examino, testifico e cuido de ter nela a vida eterna. É através dela que eu vou chegar à vida eterna, através de Cristo. Ok? Vamos lá. Então você passa, você conhece, se liberta através da verdade, examina ela e vê que ela que te leva à vida eterna, e passa o quê? A iluminar o nosso caminho, ou seja, lâmpada para os nossos pés, luz para o caminho, é a palavra. Então nós acreditamos e cremos. Vamos ler esse Salmo 119. Salmo 119, 103. Salmo 119, 103. Salmo 119, 103. Salmo 119, 103 a 107. Fica aqui. Ó, quão doces são as tuas palavras, palavra de Deus,
ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento. Veja, pelos mandamentos ele alcançou entendimento. Pelo que aborreço todo falso caminho. Claro, quando você conhece a palavra, você passa a fugir do mau caminho, você passa a aborrecer, ou seja, a enfrentar o mau caminho. O Espírito te mostra, você vai desviar dele. Você não quer mais esse mau caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você vê que a lâmpada ela clareia você, o teu entendimento. Mas é luz para o caminho o quê? Por que é luz para o caminho? Porque através dela vai clarear, vai iluminar o caminho até Cristo, vai apontar para Cristo. Não é isso? Jurei e cumprirei que hei de te guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ou seja, traga minha vida, ó Senhor, segundo a tua palavra. Essa palavra te traz vida. Além dela ser lâmpada para os teus pés, luz para o caminho, ela justamente vai te trazer vida também. Essa palavra vai te vivificar, vai te trazer vida. É essa palavra que eu sei, eu conheço quem é Deus, né? Nos santifica, nos separa. Como assim? Ela nos separa da obra da carne. Quando eu conheço a palavra, através do Espírito Santo, ela vai fazer a separação. Ela me separa das obras da carne e das obras do Espírito. Então ela me santifica. Santificar aqui, eu já falei, não é me tornar santo, canonizado, não. É separar. Agora eu consigo discernir do mal, do bem, eu consigo discernir o que é certo e o que é errado através da palavra. Eu tenho um norte, eu tenho a base, eu tenho em quem me guia, né? Quem vai me mostrar o que é certo e errado, que é a palavra, que é o próprio Espírito Santo. João 17, 17. João 17, 17, ele diz. Agora, João, cadê você? João, muito pequeno, né? João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade, e ela vai santificar onde? Na verdade, ou seja, essa verdade vai me separar das obras da carne, essa verdade vai me trazer mais próximo de Deus, ok? Vamos lá. E o seu plano, que agora passamos a compreender melhor, pois, claro, depois de conhecer a verdade, depois de entender que ela me leva à vida eterna, depois de clarear meus pés, né? E o meu caminho, ela me separa, é lógico, né? Que agora passamos a compreender melhor, pois ele nos revela desde o início. Quem? Deus nos revela desde o início, tudo isso, o plano dele, o plano que agora passamos a compreender melhor. Ele, Deus, nos revela desde o início. Quer ver? Vamos lá, eu gosto muito desse texto de Isaías 46. Muito mesmo, muito. Nós vamos usar ele muito mesmo nos nossos estudos, porque nada foge do controle de Deus, nada. Isaías 46, 9 e 10. Olha o que ele diz. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade. Por que ele manda eu lembrar das coisas passadas? Não só Isaías aí. Nós vamos ver que nós também hoje temos que olhar para as coisas passadas que são sombra das coisas futuras a qual nós vivemos hoje, que é a revelação da nova aliança. Nós vamos precisar desse texto muitas vezes para mostrar isso. Tá vendo? Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Que anuncie o fim, Deus do princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho está firme e farei toda a minha vontade. Ele vai fazer toda a vontade dele. Então veja, aqui é interessante. Ele manda a gente lembrar das coisas passadas, Deus da antiguidade, porque eu tenho que aprender nas coisas passadas que são sombras. Calma que nós vamos entender isso. E vai me apontar para algo no futuro. E ele ainda me dá uma dica, que anuncia o fim de Deus do princípio. Nós vamos estudar isso lá na frente. Na criação, nos 7 dias da criação, nós temos toda a história da redenção. O plano de redenção está ali nos 7 dias da criação. E os 7 dias aponta para Apocalipse, aponta para a quantidade de dias ao longo da história. Só para você ver, Jesus nasceu, só uma dica, Jesus nasceu no 4º milênio. Malaquias diz que ele é o sol da justiça. No 4º dia foi criados os luminares, o sol e a lua. Ponto. Só para vocês verem
lá tem uma grande revelação para todas as épocas. Mas nós vamos estudar isso aí. E ele fala justamente, ele anuncia o fim, Deus do princípio, porque o tempo todo Deus está indo e voltando. Deus está indo e voltando na história. Quando você vê, parece que ele está repetindo alguma coisa, ele está voltando para acrescentar algo. Uma hora ele vai lá no futuro, outra hora ele vai no passado. Ele vem e te traz o complemento da revelação. Eu não falei isso no começo, mas nós vamos tratar um pouco disso mais à frente. Eu vou repetir isso mais à frente. Chama-se analepse ou flashback. Deus ele passeia no tempo, certo? Deus está fora do tempo, ok? Então Deus é presente, passado e futuro. Então o que acontece? A palavra dele é presente, passado e futuro. Profecias aconteceram no passado, profecias estão acontecendo hoje, profecias irão acontecer no futuro. Aprenda a entender a palavra de Deus dessa forma. Grave isso. Grave bem isso que eu estou falando. Olha, anote isso que eu estou te falando. Ok? Atenção. Anote isso. Analepse. Deus passeia no tempo para poder informar para a gente. E cada vez que ele vem no passado, ele vai no futuro, ele acrescenta alguma coisa para aumentar a revelação. Para que nós, ao longo da história, fossemos absorvendo para podermos compreender a completude do plano dele e quão maravilhoso e grande é esse plano. Calma que você vai entender o que eu estou falando. Vamos devagar, né? Vamos devagar. Então, e sempre nos revela. Então, ele mostra o fim Deus do princípio e ele sempre revela. E outra coisa, ele vai cumprir sempre a vontade dele, né? Se ele lembra no versículo de número 10 que ele falou, eu, Deus, vou cumprir a minha vontade. Ou seja, a vontade dele vai ser sempre cumprida, quer seja com você ou sem você, se sendo participante ou não, a vontade dele vai cumprir. Ou seja, todo o plano dele, nada vai fugir ao controle, com você dentro ou com você fora. Pense nisso. E ele sempre revela para os seus servos. Veja, Amós 3:7. Veja que interessante. Vamos lá. Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma. Olha que interessante. Não fará coisa alguma. Isso é tremendo. Vou até botar isso aqui mais escuro um pouquinho, né? Essa cor aqui, porque preciso desse vermelho aqui. Não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Veja que tremendo. Então Deus sempre está revelando para os seus profetas. Muitas vezes é nós que não entendemos, nós é que não escutamos a palavra de Deus, nós não escutamos o Espírito sussurrar nos nossos ouvidos. Nós não escutamos Deus falar. E muitas vezes falamos, ele não avisou, mas ele avisou, ele falou. Ou sussurrou nos teus ouvidos. Ou foi sonho, ou foi visões, ou foi um irmãozinho. Um irmãozinho, sabe aquele irmãozinho? Aquela irmãozinha do coquinho, aquele irmãozinho fraquinho que você olha para ele e fala assim, esse irmão não tem poder nenhum, eu nunca vou pedir uma oração para o irmão. Você perdeu a revelação. Às vezes Deus revelou para ele, ele veio te trazer a mensagem, você não botou crédito, não deu crédito no irmão. Perdeu a revelação. E aí nós temos assim, de pessoas perdendo a revelação, porque querem ser superior aos outros e não conseguem entender que Deus dá muito mais para os menores a revelação do que para os maiores. Atente a isso também, uma fala minha que vai rodar muito os estudos, ok? Vamos lá. Mas, através de figuras e sombras, foi o que eu falei um pouquinho ali na frente, através de sombras e figuras, ele vai nos mostrar, vai nos revelar todo o processo do seu plano de redenção. Vamos lá. Colossenses 2, 16 e 17. Colossenses 2, 16 e 17, ele diz: porquanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Veja, vou repetir. Paulo aqui, tem pessoas que usam esse texto para se proteger, para se cobrir de que pode comer qualquer coisa neste mundo, tudo foi criado por Deus, então eu posso comer qualquer coisa. Quando você confronta, você enfrenta, vamos falar enfrenta, porque não é a pessoa, a gente enfrenta a heresia, a gente enfrenta a palavra, uma palavra falsa que é pregada, que não está na Bíblia. Então as pessoas pegam
por exemplo, querem participar de festa junina e comer as coisas sacrificadas a ídolos, ok? Coisas sacrificadas a ídolos, então, por quê? Quando você faz uma festa pagã que oferece a qualquer Deus, que inclusive é o nome maior dessa festa, é uma festa pagã. Não vou citar agora que não é hora, nós vamos trabalhar de um estudo na frente só tratando sobre isso, né? Mais lá na frente. Mas quando você trata e usa esse versículo, você não entende nada, você não está entendendo o contexto que Paulo está falando. O que ele está falando? Aqui ele fala para ninguém julgar as pessoas pelo comer e pelo beber e por causa do dia de festa. Por quê? Porque os judeus que estavam se convertendo a Cristo, eles estavam com problema. Por que acontece? Uns se convertiam, aceitavam a Cristo, mas não queriam largar as ações, os cerimoniais do templo, por medo de alguns irmãos que estavam criticando o que eles iriam dizer, né? Uns era por medo, então eles estavam sendo julgados pelos irmãos que não se converteram, ou não aceitaram, que eles não deveriam parar de fazer o cerimonial. Então Paulo chamou a atenção deles, peraí. Cristo fez o sacrifício, o único sacrifício, ele morreu uma única vez por nós. Não esses animais aí que você tem que matar todo ano. Né? Todo ano tem que ficar matando, e todo o processo, durante todo o ano, um ciclo, né, de holocaustos ali que apontava para algo futuro. Tudo ali apontava para Cristo. Nós vamos estudar festas, vamos estudar jubileu, vamos estudar tudo isso apontando para Cristo. Todo o cerimonial apontava para Cristo. Então, Paulo está falando assim, ninguém vos julgue pelo comer e beber, por causa do quê? Dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Por quê? Porque estava havendo esse confronto. Paulo falou para eles largarem tudo, que aquilo que eles faziam agora era inútil, porque o sacrifício foi feito, Cristo, uma única vez. E eles não precisavam mais de fazer isso. Deixava o povo julgar. Não esquentava a cabeça com isso não, porque agora eles eram nova criatura, nasceram de novo. E aí ele fala que tudo isso aqui, tudo isso, são sombras. Por quê? Sombras das coisas futuras. Sombra, antiga aliança, de agora uma futura aliança, ou seja, de uma nova aliança. E o corpo, mas o corpo é de Cristo, nessa nova aliança. Então, aqui só estava apontando para mim o que queria ser sombra. Eu sempre gosto de fazer, aqui não vai dar para fazer, né, no vídeo, mas você coloca a sua mão, a sombra da sua mão, você vai ver. Você vê a sombra da sua mão escuro, você vê uma silhueta, você vê um formato de uma mão, você vê e conta, dá para contar os dedos, mas você não sabe que cor é a mão, qual é a textura da mão, se tem calo, se não tem calo, se tem a unha grande ou pequena, se a unha está toda suja de barro dentro, se as unhas estão sujas ou não. Você não sabe. Então era uma sombra, mas a realidade é muito maior. Nós vivemos hoje uma realidade, mas eu preciso das sombras para entender a realidade, ok? Vamos caminhando que vocês vão entender o que eu estou falando. Então aqui, não use esse texto, pelo amor de Deus, fora do contexto para criticar pessoas ou para se defenderem, pessoas que querem se defenderem, querem comer coisas sacrificadas a ídolos ou qualquer outra coisa que é ilícito, né, comer, e querem usar esse versículo para se cobrir. Por favor, não use esse versículo para isso, ok? Vamos prosseguir. 2 Coríntios 3, 14 a 16. 2 Coríntios 3, 14 a 16. 2 Coríntios 3, 14 a 16. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Que véu foi abolido? Quando Cristo morreu, o véu cerimonial ali do templo dos santos que dividia, ele rasgou, né? Ele rasgou de alto a baixo. Por que ele rasgou de alto a baixo? Porque pessoas poderiam puxar embaixo e rasgar ele de baixo para cima. Era fácil, né? Mas ele rasgou assim. Com certeza deve ter sobrado um pedaço para a pessoa ver que ele veio lá de cima. Então ele rasgou de alto a baixo. Até porque foi algo que veio de cima. E ele foi abolido. O que ele está falando? Os sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu, sabe aquele véu, quando Moisés subia para falar com o Senhor e o rosto dele descia, quando ele descia o rosto estava brilhando ali, e ele tinha que colocar um véu para falar com os irmãos ali na tenda da congregação? Aquele véu que ele colocava já era uma simbologia desse véu que iria estar posto sobre a cabeça daqueles que não entenderam, daqueles que não receberam a revelação.
daqueles que ficaram obscurecidos e endurecidos, que são o quê? Os judeus hoje, que não aceitaram Cristo, que não entenderam a aliança, não entenderam a vinda do nosso Senhor, não acreditaram e não creram. Então veja que eles estão endurecidos e eles estão com o véu hoje do mesmo jeito, postos. Mas muitas pessoas hoje evangélicas, crentes, que se dizem crentes, estão com o véu de Moisés. Porque muitas coisas não querem entender, muitas coisas não aprenderam e você tenta explicar e elas não querem tirar o véu. Então até hoje também estão com o véu posto. Mas esse aqui que ele está falando, na verdade, esse aqui, eu fiz essa comparação, mas esse véu, ele está falando dos judeus que não conseguiram enxergar, não receberam a revelação e estão com esse véu até o dia de hoje, né? Então ele fala, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Há uma esperança de que eles, quando estiver próximos dias findos, eles vão entender e acreditar que agora é só através de Cristo. Agora Deus quer uma nação chamada Israel espiritual. Eles vão entrar nela, assim como nós, é através de Cristo. Não mais na carne, não mais judeu na carne, ok? Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. Então veja, através de Cristo, nós então tiramos esse véu. Nada, tiramos esse véu e passamos a ver Cristo, a realmente ser participante da aliança. Mas para tirar o véu nós temos que conhecer a palavra de Deus. E não só na letra, ok? Espiritualmente. Êxodo está falando justamente isso, é o véu posto ali sobre Moisés, quando ele subia e recebia a revelação do alto. Bom, eu quero parar aqui neste momento, vou fazer um intervalo, vou dividir esse estudo para ele ficar menor, para a gente poder ver a possibilidade de transmitir ele no próprio Zap. Senão eu estarei colocando ele no YouTube, ok? Então eu vou tratar ele como parte 1 da lição de número 1, parte 1 da lição de número 1, Reino de Deus, Milênio, ok? Aí nós vamos prosseguindo e vamos sempre fazendo o link e a conexão, ok? Mas vocês não deixam de seguir a sequência certinho das partes, porque realmente eu vou seguir o estudo que nós já tivemos, mas agora dividindo ele, para ficar fácil de vocês assistirem por partes, até porque às vezes o estudo fica muito longo, a pessoa não quer acompanhar ele todo e não sabe onde parou, não tem como marcar um ponto onde parou e começa a desistir, desanimar. Então eu vou dividir em várias partes e vocês vão vendo o que é melhor para vocês, ok? Então aguarde a segunda parte, um abraço, até mais, a paz do Senhor.